Do Sinai ao Calvário. Reflexões sobre as últimas palavras de Jesus. Testemunho de Catalina. Prólogo. Quem se submerge no mistério da paixão do Senhor não pode evitar os sentimentos de dor e compaixão pelos terríveis maus-tratos que os homens dispensaram a seu Salvador. Como homem, Jesus experimentou as piores dores que pode suportar o ser humano. Ultrajes, socos, ofensas, ferimentos em todo o seu corpo. Foi tratado como se tivesse sido um assassino, um inimigo da humanidade. Com expressões de muito impacto, os evangelistas nos descrevem as circunstâncias que acompanharam Jesus naqueles momentos fatais. Certamente, esses textos passaram em várias ocasiões sob os nossos olhos, mas muitas vezes de forma tão fugaz que não pudemos penetrar na mensagem profunda que contém aquela realidade histórica. O presente livro narra e descreve alguns dos acontecimentos mais relevantes de nossa redenção. Durante 2 meses, por várias horas diárias, Jesus convida a Catalina, a autora destas páginas, a viver, a contemplar seus últimos momentos na cruz e, ao mesmo tempo, a meditar sobre suas últimas palavras. Aquelas últimas palavras, que jamais perderão sua força, adquirem um significado particular à luz dos acontecimentos que vive o homem de hoje, envolto em materialismo, violência, perda de sentido. Cegado por sua soberba ao ponto de se atribuir o direito de manipular a vida, de sufocá-la, de decidir sobre o destino dos demais. Sem dúvida, vivemos em um momento marcado pela cultura da rivalidade e da morte, que promove o hedonismo em suas expressões mais aberrantes, enquanto se formulam leis cada vez mais distanciadas da fé, dos verdadeiros valores. É como se em tudo o que o homem faz procurasse excluir de maneira sistemática e obstinada a seu Criador, a tal ponto que, para muitos, falar de Deus na cultura de hoje é um anacronismo, um atropelamento da razão. Enquanto isso, os que cremos estamos conscientes de que há um grande enfraquecimento da prática de nossa fé, de nossa capacidade e disposição para rezar, de nosso compromisso com Deus. A ausência de motivos para sustentar a fé vem nos levando à preguiça espiritual, à perda do zelo pelas coisas do Senhor, à confusão e às mais diversas maneiras em que o mal se manifesta. Observando este mundo, damos-nos conta de que precisa de um freio, como diz o Papa João Paulo II. Precisa de uma nova evangelização que faça resplandecer com renovadas forças a presença de Deus, que reoriente o mundo para Cristo, nossa esperança, para sua misericórdia, convidando a todos para que voltem a olhar para a cruz, para poder acalmar a tormenta que o inimigo comum desencadeou sobre o mundo e para endireitar os caminhos dos homens. Estas páginas são um convite especial para você, irmão sacerdote, irmão consagrado, irmão leigo, que está envolvido na efervescência da atividade e do pensamento humano. Um chamado para que redescubra o significado do trabalho pelos interesses de Cristo. Nós esquecemos o valor da cruz, do sofrimento, da penitência. Por isso, não estamos respondendo como deveríamos ao mandato recebido, que é o de ir por todo o mundo e pregar a boa nova do Evangelho. Quando Jesus fala a Catalina, referindo-se aos consagrados, ele lhe diz: diz às almas consagradas que a cruz que carregam não é apenas para que adorne seu peito. Devem revestir-se dela, devem aprender a acomodar-se nela, em lugar de fugir dela. Não podem ambicionar o Tabor sem antes passar pela Gólgota. A cruz é onde se aprende a caridade, a humildade,
a pobreza em espírito, a temperança. Mas acontece que, com a mentalidade de hoje, tudo o que se refere à cruz, ao sofrimento, à renúncia, nos parece obsoleto. Fugimos de tudo aquilo que implica em penitência ou mortificação. Não vemos sentido nisso. No entanto, as palavras de Cristo no Evangelho: se queres me seguir, toma a tua cruz e segue-me, não perderam a validade. Se de fato estamos dispostos a configurar nossa vida a dele, então veremos que são muitas as roupagens mundanas das que teremos que nos despojar e nos libertar. Cristo continua sofrendo nos membros do seu corpo místico. Sofre no ancião abandonado, no pobre, no doente, no encarcerado, no faminto, no órfão. Será que podemos aliviar esta dor? Tomar consciência disso é começar a curar as chagas e as feridas do próprio Cristo. A atitude passiva é própria daquele que está sendo subjugado pelo inimigo. O inimigo comum não incomoda aqueles que já lhe estão sujeitos. Estes de fato negam sua existência, negam o inferno, creem estar livres das tentações porque tudo já lhes parece normal. Perderam a consciência do pecado e por isso não precisam evangelizar. Estão convencidos de que sua vocação consiste, no melhor dos casos, em amar a seu próximo como a si mesmos, mas esquecendo-se de cultivar sua relação pessoal com Deus através da cruz. Chegou o momento de abrir os olhos a esta realidade terrível que está dizimando nossa igreja. A falta de convicções, a ausência de um compromisso sério, a falta de oração são sintomas que mostram claramente que nosso inimigo não está dormindo, mas age incessantemente para arrebatar almas e arrancar-nos de nossos deveres. Este texto é um grito desesperado de Jesus à Igreja e à humanidade, para que todos reconheçamos nossa necessidade de viver uma verdadeira e profunda conversão. Assinado os editores. – 8 de dezembro de 2003, Dia da Imaculada Conceição. Nosso Senhor me move a escrever este novo livro, cujo conteúdo está baseado em tudo o que me foi revelado durante quase 2 meses e meio. Por muito tempo não soube quando nem como deveria começar a escrever este testemunho, embora estivesse certa de que o faria em uma data de grande importância para a história de nossa salvação. E aconteceu de ser justamente hoje, quando a Igreja comemora o Dia da Imaculada Conceição, daquela mulher que, com seu sim, fez com que se cumprisse o maior ato da misericórdia de Deus para com os homens, a vinda de nosso Redentor ao mundo. Este pequeno livro contém novos ensinamentos sobre as palavras de amor e sabedoria, de abandono à vontade do Pai em meio da dor mais atroz, de piedade e misericórdia para com a humanidade, de valentia e de doação ao homem. Estas são as últimas horas de Jesus na cruz e que hoje são recriadas, com o objetivo de que medites sobre elas, que te aprofundes e vivas junto a nosso Salvador os últimos momentos de sua vida como homem, antes de retornar ao Pai e enviar-nos o Espírito Santo. A este Espírito Santo de Deus encomendo que nos guie através destas páginas, suplicando sua assistência e consagrando-lhe meu pobre trabalho, para que de alguma maneira possa ajudar na salvação das almas. Quando cheguei ao Gólgota, vi que acabavam de crucificar 2 réus. Gritavam, retorciam-se e me inspiravam compaixão, a mim que estava em pior condição física que eles. Disse-me o Senhor ao começar minha meditação daquela primeira sexta-feira. Pude ver centenas de pessoas, homens que iam ser crucificados, caminhando lenta, mas desesperadamente, gritando, blasfemando.
com os olhos cheios de terror e de ódio, de desejos cegos de vingança. Não iam todos juntos. Eu sabia que eram centenas de dias e horas diferentes. Mas havia um denominador comum neles. Todos eram condenados à cruz, e quase todos diziam as mesmas palavras e proferiam insultos e ameaças semelhantes aos que se haviam convertido em seus verdugos. Em mais de 3 ocasiões, vi que se aproximavam um ou vários soldados de alguns desses condenados e, secando uma faca ou espada, cortava-lhe a língua para que se calasse. E todo aquele caminho para a morte se fazia ainda mais horrível e doloroso. Apareceu diante de meus olhos a cena da Sexta-feira Santa. Este condenado à morte era diferente. Agredido, 1000 vezes mais ferido que qualquer outro, coroado com um capacete cheio de espinhos compridos que haviam escalavrado sua pele, incrustando-se em sua carne, cheio de sangue e poeira, febril, tremendo e com os olhos muito irritados pelo suor e pelos ferimentos. Mas seu olhar estava cheio de paz, de piedade, de tristeza, e em certos momentos até se percebia nele alegria, quando lhe voltava a certeza de que esse sofrimento salvaria a humanidade da morte eterna. Os outros insultam, maldizem e se retorcem. Ele se cala. Não sai uma queixa de sua boca, somente bênçãos e palavras de perdão. Ao contrário do que nos diriam os valores deste mundo, podia-se ver claramente que ele é o grande vencedor, o vencedor da morte. Seus verdugos são os pobres instrumentos do demônio que, junto com Judas, é o grande derrotado. Primeira palavra. Quando lhe arrancaram a roupa, todos esperavam, em absoluto silêncio, que aquele homem se rebelasse ou que pedisse perdão, misericórdia, diante de seus adversários. Alguns esperam isso, que ele se rebele ou suplique perdão para aquela sentença. Outros esperam que, como filho de Deus, que diz ser, suplique a seu Pai que faça chover fogo do céu, para castigar aqueles que o maltrataram tanto. O tempo parece ter parado para eles. No entanto, este homem pouco move os lábios. Silenciosamente reza. Mas há 4 pessoas que esperam outra coisa: João, Maria Madalena, Maria de Cleofas e a Virgem Maria. E me parece que Jesus também espera algo diferente. Também ele. Esperam ver aquelas pessoas que foram curadas por essas mãos que agora estão sendo transpassadas. Onde estão aqueles que escutaram seus ensinamentos no Monte das Bem-aventuranças? Onde aqueles que receberam o perdão de seus lábios? Onde estão os homens que conviveram com ele por quase 3 anos? Onde estão aqueles que ele havia ressuscitado em corpo e alma? O que vejo me dói e sei que estou lacrimejando. Então escutei a voz de Jesus, que falou e me disse que não tinha pensado somente neles, mas em toda a humanidade, em todos nós, os de ontem e de hoje. Aqueles que, apesar de tê-lo conhecido e recebido tantos benefícios dele, um dia haveriam de lhe dar as costas. Uns por covardia, por temor à perseguição, outros por medo das caçoadas, por assumirem ser cristãos, outros por comodidade, outros porque creem que tudo merecem e seu egoísmo não os leva a pensar senão em si mesmos. A maioria por indiferença, por tibieza ou por incredulidade e falta de fé. Então me repetiu as palavras do Evangelho. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber.
O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o em cima dos telhados. Por isso estou aqui escrevendo, ajudada por ele, para que não estejas entre aqueles a quem Jesus se refere com tanta dor. Os soldados haviam terminado de colocar Jesus sobre a cruz. Até uns minutos antes, somente se escutava as marteladas nos cravos, primeiro amortecidas por sua carne virginal, e logo secas, contra o madeiro. Ele não reclamava, ele perdoava. Ele rezava e o silêncio crescia nas gargantas esperando as primeiras palavras ou gritos do crucificado. Quando levantaram a cruz no alto, o pranto das mulheres rompeu o silêncio e então começou novamente o horror. Os gritos, os insultos, as caçoadas, as cuspidas, o desafio a Deus no preciso momento em que se enfrentam o ódio e o amor, a soberba e a humildade, o diabólico e o divino, a rebelião e a obediência à vontade de Deus. Jesus olhou para mim, e foi como se seus olhos claros me levantassem, despertando-me de meus despojos para sentir que me perdia na profundidade daquela dor. Começou a me falar novamente e suas palavras faziam um eco em meu coração, como se imediatamente se fizesse um enorme buraco. Disse tristemente: fui submetido a um julgamento em que não tinha de que acusar-me, pois nada mal havia feito. Jamais houve em minha boca uma mentira, e ainda assim as falsas testemunhas que foram convocadas diante desse tribunal infame para falar contra mim careciam de qualquer coerência em seus testemunhos. Meu único pecado e o motivo de minha condenação à morte foi o fato de afirmar algo que não poderia negar diante de ninguém, que era o Filho de Deus. Calou-se, e eu sentia que estava quebrada diante daquele tormento moral e físico. Quantas coisas passavam por minha mente em segundos! Quantos sentimentos que talvez nunca possa explicar! Pouco depois, sua voz, em um tom varonil e calmo, com palavras entrecortadas, despertou-me e escutei o que talvez nenhuma das pessoas que ali estavam esperava ouvir dos lábios deste condenado à morte. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Todos ficaram mudos diante destas palavras. Muitos deles, estremecidos pelo impacto, acabavam de reconhecer diante de quem se encontravam. Que injusta ironia! Sua sentença foi proclamar-se Filho de Deus, porque ousou chamar a Deus de Pai, Abba, de amado papai, paizinho, como muitos diríamos hoje. Por isso o condenaram, e no entanto está pedindo a seu Pai que tenha misericórdia de seus verdugos. Está pedindo que esse grave pecado não lhe seja levado em conta por seu Pai Deus. E com este ato está deixando o melhor exemplo de tudo o que transmitiu em seus anos de pregação. Está dando testemunho vivo, nos atos, do que nos ensinou: amar e pedir pelos inimigos, pelos que nos fazem mal. As palavras que um dia se ouviram de seus lábios no Monte das Bem-aventuranças, convertia-as em fatos agora, no monte chamado Gólgota, ou da Caveira. Quanto Satanás se regozijou com a paixão do Filho de Deus! No entanto, se antes a dor de Jesus o havia feito rir, agora com estas palavras uivava de ira, correndo a meter-se naqueles monstros que torturavam o Filho do Homem, aquele homem por quem o anjo mau, ou diabo, foi lançado do céu. Deste modo, queria conseguir que a crueldade dos verdugos aumentasse contra Jesus, a ponto de desafiá-lo e tentá-lo que descesse da cruz. Esse teria sido o triunfo do demônio. Que Jesus aceitasse o desafio e com isso caísse na tentação da desobediência e da soberba.
O inimigo das almas se retorce de raiva, porque foi cumprida a sentença. O filho da mulher do Gênesis estava pisando sua cabeça contra o solo, ao ganhar-nos a entrada ao céu, e não com espadas ou armas, não com tanques ou aviões de guerra, como se ganham as batalhas na terra para justificar nossas misérias, mas sim com um homem destroçado nessa cruz. Esse homem que, assim como perdoou a Pedro, a mulher adúltera, a Madalena e a tantos outros, da mesma maneira que pede perdão humildemente ao Pai, para ensinar-nos que a doçura e o amor podem mais que a soberba, que as humilhações dos outros, que o látego, a postura autossuficiente e a prepotência. Para mostrar-nos que o nobre, o sábio e o santo são reconhecidos por sua simplicidade e humildade, e não por seus gritos ou posses terrenas, por sua coragem ao aceitar o sofrimento e não por fazer sofrer aos outros. Não há misericórdia para ele, mas ele pede misericórdia para eles, para todos nós, homens e mulheres, desde Adão e Eva até o último homem que nascerá antes do fim do mundo. Sabe que desta profunda dor nascerá uma igreja. Esse é o grande e saboroso fruto, consequência feliz da mistura de sangue e água, que depois manará do lado aberto. Fruto de amor de quem está deixando 2 mandamentos, nos quais se resumem os 10 dados por seu pai, também em outro monte, no Sinai, a Moisés. Se cumpres esses 2 mandamentos, derramar-se-á sobre ti todo um rio de misericórdia e serás salvo. Há somente uma condição para ganhar essa misericórdia: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Ele não veio abolir as leis dos profetas, mas cumpri-las. Toda a sua vida não foi outra coisa que dar cumprimento às profecias que sobre ele se disseram em tempos anteriores, desde sua concepção no ventre puro de uma virgem. Aos seres humanos nos custou tanto aceitar 10 regras em troca de tanto amor, de tantas bênçãos, do dom da vida, da liberdade de escolha, que Deus mesmo decidiu encarnar-se em um ventre humano para mostrar-nos que sim, é possível cumprir esses mandamentos. Mas como nossa miséria e egoísmo são muito grandes, Ele deu um passo mais em nosso favor. Decidiu simplificar as coisas para nós. Disse-nos: reconhece que tens um só Pai, a quem deves amar sobre todas as tuas comodidades, sobre todos os teus entes queridos, sobre todo o poder, a honra e o prazer que te possa oferecer o mundo, e trata os outros como se fossem tu mesmo. Ama-os com o mesmo amor com que te amas, não menos. Respeita os homens e mulheres com o respeito e consideração que exige dos outros. Sê capaz de dar tudo o que podes para ti e não faça com os outros o que não gostarias que fizessem contigo. Assim simples, assim direto, para que mesmo as crianças e os que não são letrados possam compreender. Eu sei que neste ponto de tua leitura, irmão, saberás que isto não vai ser fácil. Não é pouca coisa despojar-se de tudo em favor dos outros. É heroísmo. É precisamente disso que se trata a busca da santidade, e todo batizado deve procurar ser santo. Se tivesse a coragem de aceitar, não permitas que nada se interponha em teu caminho. Irás encontrar momentos nos quais muitas circunstâncias e demasiadas pessoas, queridas e não queridas, conhecidas e desconhecidas, de teu mesmo credo e de outras religiões, do teu mesmo país e de outros povos, tentarão te deter. Este é o momento em que a virtude da perseverança é tão necessária. Como farás isso? Tenha certeza de que Jesus te deixou uma igreja, para que te guie quando não souberes por onde ir, que te levante quando estiveres caído, que te perdoe em seu nome,
que te acolha quando procurares abrigo para a tua alma, que te forme com sua palavra e te nutra com seu corpo e sangue, para que possas converter-te em um prolongamento seu, em uma diáfana manifestação de sua presença viva, para que irradies essa claridade e resplendor, que é o selo de quem é testemunha, de quem recebeu as centelhas da luz de seu amor. Nossos méritos não podem nos salvar, porque não os temos diante da imensidão da onipotência divina. Não vamos nos salvar por termos sido bons pais, irmãos, filhos ou amigos. Essa é a nossa obrigação. Seremos salvos porque Jesus foi, é e será o amor, e está esperando que assim o aceitemos. Este amor, com seus infinitos méritos, ganhou o perdão para nós. Pediu-o a seu Pai, da cruz. Muitas vezes é tão grande a repreensão de nossa consciência por um pecado cometido, ou por toda uma vida de pecados, que não pensamos que Deus nos possa perdoar, que já nos ganhou o perdão, cravado na cruz do amor. Jesus disse que quando pedirmos perdão por nossos pecados durante a oração do Pai Nosso, que recordemos que Ele foi capaz de pedir o perdão para nós porque jamais sentiu rancor contra ninguém. Somente uma alma simples e humilde é capaz de pedir perdão pelas ofensas dos inimigos. Isso requer muita coragem e entrega, que é a fórmula para despojar-se dos baixos instintos que procuram o comum. A vingança, o esmagar os outros para procurar sobressair, ou pelo menos se destacar. Ah, mas isso sim, absolutamente todos estamos obrigados a perdoar as ofensas que nos fazem, na medida em que queremos que Deus nos perdoe. Se dizemos que perdoamos, mas não esquecemos, estamos pedindo ao Pai que faça o mesmo conosco. Se, pelo contrário, perdoamos de coração as ofensas que nos fazem e, ao rezar, pedimos que Deus nos perdoe assim como perdoamos, então sim, estamos em condições de suplicar que, ao ter agido com misericórdia, Deus nos conceda a sua misericórdia. Jesus depois disse: em meu coração, atormentado pelo sofrimento, houve o sentimento de piedade por outro ser que sofria perto de mim, o homem que estava crucificado à minha direita, Dimas, chamado o Bom Ladrão. Contemplava-me com piedade, ele que estava também sofrendo. Com um olhar, aumentei o amor nesse coração, pecador sim, mas capaz de sentir piedade por outro homem. Esse malfeitor, esse bandido que pendia de uma cruz, foi outra Madalena, outro Mateus, outro Zaqueu, outro pecador que me reconhecia como filho de Deus, e por isso quis que me acompanhasse ao paraíso aquela mesma tarde, para estar comigo quando eu abrisse as portas do céu para dar entrada aos justos. Essa era minha missão, e essa é a vossa missão. Abrir as portas do céu para os pecadores, para os arrependidos, para os homens e mulheres que são capazes de pedir perdão, de pôr sua esperança na existência da vida eterna e colocá-la junto à minha cruz. Dimas, o bom ladrão, à minha direita, e Gestas, o mau ladrão, à esquerda. O da esquerda, cheio de ódio, o da direita, mudado em um instante, ao ouvir-me dizer aquelas palavras: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Esse homem, diante de minha presença serena, sofredora sim, mas não desesperada, a presença do portador da paz, sentiu quebrarem-se muitas coisas dentro de si. Já não restava lugar para o ódio, não havia lugar para o pecado, para a violência, para a amargura. Somente um coração bom é capaz de reconhecer o que vem do céu, e Dimas o estava reconhecendo diante de si. Eu pedia perdão para quem estava me crucificando, estava clamando misericórdia para os pecadores, como ele e sua pequena alma se abriu para aceitar essa misericórdia.
Por isso, quando ouve gestas o mau ladrão fazer troça de mim, que se eu era o Filho de Deus, que me salvasse e salvasse também a eles, Dimas sente temor de Deus, sabe que a vida deles foi miserável, tão suja que talvez merecessem um sofrimento maior do que o que estavam passando. Esse temor, esse reconhecimento da luz que brilhava em sua frente o faz retrucar. Não temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Nós com razão, porque merecemos por nossas obras. Mas este nada fez de mal. Nesse ponto, o Senhor me permitiu presenciar o olhar que ele cruzou com o bom ladrão. Um olhar de gratidão, um olhar de perdão, um olhar de pai que se sente satisfeito com a resposta de seu filho. Há uma outra cena diante de meus olhos, e compreendo que Jesus me permite ver o que estava recordando, o que tinha acontecido não muito tempo antes, quando ele começou a conviver com seus discípulos. Vejo Jesus escolhendo seus seguidores, um a um. Ele os olha profundamente, amorosa mas firmemente, com mansa autoridade, aquela autoridade que não é prepotência, mas fruto de uma convicção dentro da qual ninguém se pode negar, e os convida a segui-lo. Daqueles dias, Jesus disse: Quis que fossem meus discípulos, meus irmãos, meus amigos. É a própria pessoa quem escolhe seus amigos e eu escolhi os meus. Em quantas oportunidades tive que pôr a paz entre eles para ensiná-los o valor da amizade. Ainda hoje trato de ensinar aos homens o sentido comunitário e agápico desse relacionamento. Amizade comigo e com os outros. Eu os amava, não só como Deus, mas também como homem. Podia conversar com eles, podia brincar com eles, e de fato o fiz. Quando descíamos para nos banhar no rio, brincávamos jogando água uns nos outros, como crianças. Atirávamos pedras, como em um concurso, e festejávamos com aplausos e risadas as pedrinhas que saltavam mais rápido e mais longe. Subíamos em árvores, como qualquer jovem. Fazíamos corridas, subíamos aos montes para orar ou para comer nossa pequena merenda. Compartilhávamos anedotas e risos, como todos os homens fazem quando vivem em comunidade. Mas sempre concluíamos esses encontros com uma oração de gratidão ao Pai, por nos permitir viver aqueles momentos. Também não foram poucos os dias em que não tínhamos tempo sequer para comer, mas sempre procurei fazer as tarefas deles para que apreciassem o exemplo. Meu alimento era fazer a vontade de meu Pai. Esse era o meu objetivo, meu descanso, minha felicidade. Podia instruí-los e ouvir suas inquietações, seus segredos, e embora visse o íntimo deles, sentia-me feliz de que quisessem fazer-me participar de sua intimidade. Por minha parte, dei a eles tanto amor, paciência, instrução, abraços, tudo o que se pode dar a um amigo. Mas não era suficiente. Tinha que dar a vida por eles e não hesitei em fazê-lo. Por isso eu estou cravado, agonizando nesta cruz, por eles, por todos vós. Meu Deus, quanta dor e quanto amor! Vi escorrerem 2 lágrimas dos grandes olhos de Jesus e teria dado minha vida para secá-las com meus lábios. Tão dolorosas e cheias de amor. Então compreendi que ninguém merece a consideração de Jesus. Não a merecem seus discípulos e amigos de então, e não a merecemos nós hoje.